Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Para você que chegou agora e não me conhece ainda, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e sistêmica e coach de vida emocional. Gratidão pela presença de todos e já comecem dando like ali, que é para o YouTube propagar esse vídeo, alcançar mais pessoas, porque ele entende que, opa, vamos ver um conteúdo muito relevante aí. E hoje nós vamos falar sobre a ferida da mãe ausente, da mãe indisponível afetivamente na vida da mulher. O que isso ocasiona? Qual o impacto disso nas nossas vidas? Em alguns outros vídeos aqui no canal, já tem alguns temas semelhantes, tem alguns assuntos semelhantes com essa abordagem do relacionamento da mãe e da filha, de como isso impacta ou não nas nossas vidas. Mas cada abordagem, ela acaba agregando um pouco mais de conhecimento, porque nunca é sobre a mesma ótica. Sempre tem algo diferente para a gente aprender, para a gente sentir com esse ensinamento. Os nossos relacionamentos secundários, eles acontecem a partir do modelo de referência que nós aprendemos com o nosso relacionamento ou com os nossos relacionamentos primários. E aonde que acontecem os nossos relacionamentos primários? Na família, com mãe e com pai. E hoje nós vamos falar do primeiro e mais importante relacionamento, que é com a nossa mãe, porque ela nos gera por 9 meses, nós ficamos ali todo esse tempo sentindo uma avalanche de emoções que vem dela, e depois, a partir dali, criamos um vínculo muito forte, uma lealdade muito forte por aquela mulher que nos deu a vida. E isso é muito importante a gente olhar e entender como que hoje nós nos encontramos com os relacionamentos, com a vida pessoal, com a vida profissional, qual a força que nós temos na vida diante do que nós aprendemos. Então, para as mães que não estavam disponíveis afetivamente, e sempre eu falo, não nos cabe julgar nem criticar, se as nossas mães não estavam disponíveis afetivamente, isso acontece por conta de que elas também não receberam afeto na medida e não conseguiram entregar. Simples assim. A gente só entrega, só dá aquilo que nós estamos transbordando. E muitas das nossas mães não tiveram o que era necessário, o alimento emocional na medida, por vários fatores, e não conseguiram se doar. Então, de repente, esse relacionamento um pouco mais esfriado, um pouco mais distante, ou estremecido, ou endurecido, mais rígido, é o nosso modelo de referência. Cada criança, por necessidade de pertencimento, por lealdade às suas mães, seus pais, ela vai receber o impacto dessa dinâmica relacional de uma forma. Algumas vão sofrer mais com dificuldades nos relacionamentos, mas há um padrão se repetindo aqui. E há também uma mensagem inconsciente de não tenho permissão para fazer diferente. Muito possivelmente que nós mulheres, e quem não, em algum momento da vida, vamos repetir os padrões das nossas mães, com os nossos filhos, ou nos relacionamentos, ou na vida profissional, em algum aspecto da vida. E já para ilustrar esse rico conteúdo que eu estou trazendo hoje, eu vou falar um pouquinho da minha história, das minhas superações. Não pensem que foi fácil para mim, porque a minha mãe também não estava disponível afetivamente. E não me cabe julgar, não me cabe criticar mais. Eu já estive presa a esse papel lá no passado. É um papel de vitimismo, onde eu reivindicava, procurando entender os motivos que levaram ela a ser uma pessoa muito insegura. Eu só fui reconhecer com o tempo que ela sempre esteve presa à criança interior ferida dela. E muitas das mães
que hoje tem filhos adultos acima de 30 anos, 35, 40, até 50, tiveram mães em um grau menor ou maior indisponíveis em algum aspecto. Isso não é raro acontecer, é muito comum e recorrente acontecer. Independente do nível de afeto que uma mãe tem disponível, vamos olhar para aquela mãe que recebeu o alimento emocional na medida. É humanamente quase impossível, não vou dizer que é impossível, é quase, porque nós estamos falando de comportamento, de relacionamento, de afeto, de emoções, e não é matemático, né? Mas é quase impossível entregar e se doar para uma criança na medida que ela precisa. Porque uma criança é muito intensa, ela requer muita atenção, ela requer muita demanda de afeto. E as mães, elas têm a vida delas, têm o relacionamento conjugal delas, têm os emaranhados, os traumas e as questões delas para resolver e viver, as feridas delas, elas não conseguem entregar. Então, num grau menor ou maior, todas saímos da infância com alguma questão com a criança interior. Alguma questão, mesmo que aparentemente foi tudo em ordem, aparentemente foi tudo equilibrado. E também existem aquelas mães que, por se sentir insegura e às vezes querer fazer diferente para os seus filhos, entram num movimento de superproteção. E quando elas vão superproteger os filhos, seja menino ou seja menina, elas também vão criar uma relação de insegurança para essas crianças que, quando começarem a transitar da adolescência para a vida adulta, não vão se sentir preparadas para ir para a vida. Vão se sentir impotentes, porque se elas têm algo inconsciente lá na cabecinha delas, né, que quando elas estão passando da infância para a adolescência, de que o mundo lá fora é complicado. Minha mãe sempre fez tudo por mim. Meu pai sempre fez tudo por mim. Se eles fizeram demais é porque eles acreditam que talvez eu não dê conta. Mas veja, essa é uma associação inconsciente. Tá? Inconsciente, não é tão claro assim. A pessoa só vai sentir isso quando ela começar a precisar lidar com compromissos, com responsabilidades, com a vida do adulto mesmo, né? Com fazer escolhas, tomar decisões. Então aí ela vai se sentir insegura, impotente, né? Sem força na vida. E daí a gente, olhando para a história, vai encontrar às vezes uma superproteção e não uma ausência, e não uma indisponibilidade afetiva. Ela teve demais, né? Então passou da medida também. Mas voltando lá no gancho que eu estava contando da história da minha infância, então eu vendo aquela mulher que me deu a vida insegura, com bastante instabilidade emocional, então, às vezes, eu olhando para ela, me vinha dois pensamentos, né? Isso depois de muita terapia, depois de hipnose, depois de constelação, de terapia sistêmica, é que eu comecei a ter essa clareza. Então, eu olhava para aquela mulher e precisava ajudá-la. Ajudá-la tentando salvá-la. E eu, por muito tempo, entrei nesse papel de ser salvadora dela. Porque como ela tinha essa criança interior, e tem até hoje, tá, gente? Tem até hoje, ela tinha também uma instabilidade no relacionamento afetivo com o meu pai. Então haviam muitas discussões, haviam muitos conflitos. E a uma certa altura eu tomei partido e fiquei ao lado dela e me afastei, me distanciei do meu pai. O que lamento profundamente, mas foi um movimento de lealdade da minha criança, que queria salvá-la, queria protegê-la. Mas quando eu precisei adultecer, quando eu entrei na adolescência e comecei a adultecer, eu não tinha força para ir para a vida. Porque eu saí do meu lugar de filha, querendo fazer por ela. Eu não tinha força. Então ali eu comecei a entrar num movimento cada vez maior de lealdade, olhando para ela, repetindo os padrões de emoções e sentimentos que ela tinha, ou seja,
Tudo levava a crer que eu não seria uma pessoa insegura, né? Porque eu tinha muita potência, eu tinha muito entusiasmo, eu era uma menina muito criativa. Mas eu me espelhava no comportamento da minha mãe. Então eu comecei a manifestar uma grande insegurança, uma timidez profunda, sempre envergonhada, dificuldade de me expressar. E eu já contei aqui em alguns vídeos também, beirando a depressão, até chegar a entrar na depressão, que esse era o cenário que eu via dela. E eu seguindo o mesmo caminho por lealdade. E fiquei por muito tempo presa nessa configuração. A essa altura já tinha me afastado do meu pai. E só há mais ou menos 10, 12 anos atrás é que eu tomei consciência e me reconciliei no coração, tá, gente? No coração primeiro, no coração. Se der para ser fisicamente, tudo bem, senão não há necessidade de ser fisicamente quando eles não estão mais aqui, ou quando moram muito longe, que é o meu caso, ou quando de repente se torna com o tempo difícil de conviver com eles, porque eles estão muitas vezes profundamente adoecidos, profundamente esgotados emocionalmente, e nós não damos mais conta de fazer por eles. Às vezes demanda uma energia que nós não temos disponível, e isso pode adoecer. Pode não, como na maioria das vezes adoece. Então, já fiz esse movimento de resgate ao meu pai, a energia masculina do sistema, faço esse movimento com a minha mãe com frequência, porque como ela já é uma pessoa idosa e ela ficou presa na criança interior dela, essa criança fica também cada vez mais carente e nunca há o que chegue, nunca é suficiente a entrega do outro. Então eu ainda vivo essa dinâmica, eu ainda trabalho essa superação em mim todos os dias, todos os dias. Às vezes me pego enfraquecida, então eu resgato minha força. Outros momentos eu reconheço que estou fortalecida e posso me doar. Então esse é um movimento para poder manter o equilíbrio daquela energia que nós temos disponíveis para ajudar e para ser uma contribuição positiva. Não só nas nossas vidas, como nos nossos projetos, quanto a eles mesmos. E esse é o processo do adultecer. Esse é o processo de nos conectarmos com a nossa criança, com a nossa história e liberando os emaranhados. No meu caso ainda, a imensidão de lealdades que eu tinha por trás das minhas posturas. Lealdades sistêmicas onde eu estava caminhando na vida da mesma forma. Então precisei parar, olhar para tudo e resgatar minha força. O caminho que eu me encontrava não tinha força. E o trabalho que foi feito aqui foi um trabalho de aceitação, de olhar para a história de vida dela, olhar para tudo como foi, aceitação principalmente, que é uma aceitação diária, colocar no coração, integrar essa força, reconhecer a grandeza disso tudo, reconhecer que até mesmo diante de um destino muito pesado ou de um destino difícil, às vezes, existe força. Porque no primeiro momento a gente olha para uma história conforme a história e não enxerga força. Então a gente precisa sair da ilha para olhar para a ilha. A gente precisa tirar aquele óculos e colocar um outro óculos. Reconhecer tudo. No caso ela, uma família numerosa, com 8 filhos, com muita escassez, morando numa chácara onde faltava muitas coisas. E os meus avós fizeram o que foi possível dentro do nível de consciência deles, das limitações deles, para alimentar, para suprir, para educar e criar toda aquela família grande e numerosa. E logicamente, gente, num cenário assim, com escassez, com dificuldades financeiras, com muita falta, onde todos precisavam trabalhar, até muitas vezes os pequenos, tão logo aí com 12, 13 anos, já eram requisitados para trabalhar, para ajudar a contribuir em casa, não tinha tempo disponível para doação afetiva, não tinha tempo disponível para muito carinho, muita troca de afeto. Hoje, olhando para a história, isso fica muito claro, muito claro. E foi o que me ajudou também a trabalhar essa aceitação.
E estar aqui contando isso hoje é terapêutico. Eu sei que, de uma certa forma, poderá ter quem se identifique com a minha história, que tenha vivido situações semelhantes e que, de repente, pega aqui um gancho para poder começar a mudar a sua ótica, mudar o seu sentimento, mudar a sua percepção diante de tudo isso. É um caminho diário, não é uma vez só, é para sempre esse caminho. E esse é o caminho que nos faz sair do menos para o mais, que nos faz sair das limitações que nós estávamos, porque fomos criadas, crescemos dentro de uma dinâmica de limitação, alguma repetição de padrões, não sei há quantas gerações, de repente, esse padrão já vinha se repetindo. Então é chegado o momento de interromper o padrão, interromper. E para interromper nós precisamos de força, de energia. E aonde está a força e a energia nisso tudo? Em incluir no coração a nossa história, tal e qual como foi. Aceitar, tirar o peso, começar a olhar com leveza, dando um outro sentido, um outro significado para tudo. Ok? Eu quis compartilhar hoje esse tipo de visão da mãe indisponível afetivamente. O quanto muitas vezes nós estamos presas nas limitações, porque ainda não estamos conscientes, ou porque estamos presas, mas já tomamos consciência, porém estamos na reivindicação, que foi o que eu fiz por muito tempo. Fiquei na reivindicação e no vitimismo por muito tempo, né? Meus relacionamentos afetivos foram uma catástrofe por conta disso, e a minha saúde principalmente, que é o que eu sempre trago aqui. Eu estava perseguindo um caminho depressivo, de pouca força. Ok, gente? Vamos criar coragem e força para voltar para o nosso lugar de filhas. Esse é o caminho. Com força, com amor, integrando esse caminhar diferente, não melhor, diferente, só diferente, ok? E agora, para ajudar a tirar um pouco o peso, porque essa história toda ela rende bastante emoções, ela rende bastante conexão, às vezes de uma forma negativa, às vezes de uma forma mais ou menos positiva, mas de qualquer forma ela dá uma mexida com a gente, tá? Então, seja o sentimento que for, vamos trabalhar o equilíbrio da energia do feminino em nós, que vem da nossa mãe, ok? Vamos fazer isso com a prática da EFT. Para quem já está acostumado a fazer, que está sempre aqui pelo canal, é só me acompanhar. Para quem não sabe, ainda desconhece um pouco a prática no passo a passo, não sabe qual é o objetivo, qual é a mudança, para que serve, eu sempre falo aqui, vou seguir falando, recomendo que faça um curso de autoaplicação online que eu tenho no meu site. É só clicar aqui embaixo do vídeo, vai dar o acesso para o site, lá você vai ver, o nome é O Poder da EFT. É 1h30 mais ou menos, 2 horas no máximo, e pelo menos cada um vai aprender de forma assertiva como funciona mesmo, como é a prática. E assim vai poder receber os benefícios na medida, na proporção adequada, ok? Então procurem sentar-se confortavelmente numa cadeira, com a coluna ereta, a respiração correndo solta. Procure se conectar com o sentimento. O que vem? Qual é o sentimento que vem? É alguma insegurança, tristeza, desempoderamento, solidão? O que vem? Para cada pessoa vai vir um tipo de sentimento. Então você se conecta a esse sentimento que você quer tirar o peso, que você quer liberar, para a gente começar o exercício, tá? E daí só repete e me segue. Vamos lá. Mesmo que eu não me sinta fortalecida, quando eu penso na energia feminina que recebi da minha mãe, e passa uma avalanche de emoções,
por conta das experiências que eu vivi na infância. Ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu não me sinta fortalecida com a energia feminina que recebi da minha mãe, porque talvez ela não estivesse tão disponível assim na minha infância, ainda assim eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, solte os braços, continue deixando a respiração correr solta, fluindo, e vamos tocar no primeiro ponto dos meridianos de energia. Eu não me sinto abastecida. Eu não me sinto fortalecida quando eu penso na energia feminina da minha mãe. Ela não estava tão disponível afetivamente na minha infância. E eu, como criança, demandava muita energia, demandava muita atenção, exigia demais, como qualquer criança. Ela não conseguiu entregar tudo que eu precisava. Ela também estava presa nas questões dela. E eu, de repente, fui para a vida adulta presa nas reivindicações, presa na carência, presa naquilo que me faltou. E esqueci de olhar para aquilo que eu tive, para a vida. E por muito tempo fiquei presa na minha criança ferida. Me emaranhei, enfraqueci, saí do meu lugar de filha. Pode ser que eu tenha tentado salvá-la. Pode ser que eu tenha sido leal ao que eu aprendi com ela. Porque, afinal de contas, ela é meu primeiro modelo de referência. E o que eu aprendi com ela é muito forte. Não se desfaz tão facilmente. É a partir desse relacionamento que eu vou me relacionar com as demais pessoas, comigo mesma, com o mundo. E se eu ficar presa na reivindicação, na carência, na criança ferida, eu vou cada vez mais perder a força. Eu não consigo sair da criança ferida e ir para o adulto. Então, se eu pudesse agora ir soltando cada um desses pesos que eu carrego. O peso da carência, o peso do vazio, o peso da reivindicação. E se eu pudesse olhar para a história dela, o que ela recebeu na infância? Será que ela também teve tudo na medida? Possivelmente não.
E as pessoas só dão aquilo que elas recebem. Ela pode até ter se esforçado. E eu, como criança, não percebi. Me vitimizei, paralisei na vida em muitas questões. E me peguei repetindo os mesmos padrões de sofrimento. Reivindicando, criticando, julgando, mas em lealdade inconsciente, fazendo a caminhada pela vida do mesmo jeito, repetindo a mesma história. Agora eu tomo a vida que recebi. Acolho a minha criança interior e todas as demandas que ela precisava. Me conecto à força da vida que recebi. Me conecto à força dessa mulher que me deu a vida. Me conecto à força da minha mãe. Do jeito que foi. Do jeito que foi possível ser. Aceito em meu coração essa energia e resgato a força de todo o meu sistema. Me abro para uma possibilidade de caminhar na força da vida. Me abro para a possibilidade de viver em equilíbrio e melhor. Respire fundo, soltem os braços e se observe. Se observe se veio alguma emoção, algum pensamento, alguma lembrança ou sensações no corpo, que tudo isso é normal. Esse é um exercício para ser feito mais vezes. Não há limites para o quanto nós precisamos resgatar a força do feminino, da energia que vem da nossa mãe. Sempre é bom se conectar com essa força, até para quem se sente já mais equilibrada, mais abastecida, para quem acha que não teve tanta distância assim, que teve um laço mais fortalecido. Mesmo assim, um exercício como esse te abastece, equilibra, resgata. Então, mantenha sempre em dia essa energia, sempre em dia, reconhecendo tudo que foi do jeito que foi, aceitando e sendo grata pela vida que recebeu, ok? É um vídeo forte, é um vídeo que vai mexer com muitas pessoas, eu sei, né? E se você sentir no coração, lembrar de alguém que precisa assistir, ouvir um conteúdo desses, uma história dessas, compartilha. Ajude-me a espalhar essa mensagem, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.